E aí galera, aqui é o Thiago e hoje eu vou fazer um vídeo ensinando como dissolver um objeto. Como vocês podem ver aqui, aparece todas as teclas de detalhe que eu vou usar para não ficar repetindo toda hora. Vamos começar criando um macaco com a tecla G, depois Z e 1. Vamos mover ele para cima e vamos já começando a criar a emissão de partículas. Ó, ele está emitindo partículas normalmente. E como que eu quero que ele faça? Eu quero que ele emita as partículas do lado esquerdo e vai emitindo para o lado direito, fazendo assim o efeito de dissolver. Como é que eu faço isso? Seleciono a opção textura e aqui, ó, vai estar selecionado as partículas, ó. Então ele não vai colocar textura no macaco, ele vai colocar textura nas partículas que eu adicionei ao macaco. Então vamos criar uma nova, Blend, e vamos ver como é que ficou. Ó, como você pode ver, ele está emitindo partículas de um lado esquerdo para o lado direito. E o tempo, ó, ele começa no 1, no frame 1, como eu determinei aqui, e termina no frame 200, como eu determinei aqui. Se eu mudar para o frame 10, ele vai terminar no 10. Ele vai com mais velocidade. Para o 50 já vai mais devagar, até terminar aqui. Vamos colocar em 200. Vamos colocar para ele não emitir nenhuma partícula. E vamos colocar a gravidade em 0. Ó, não está acontecendo nada. Como é que eu faço para ele dissolver? O que vai ter que acontecer? Essas faces que ele tem, o macaco ele vai ter que ir sumindo de acordo com que as partículas vão indo de um lado para o outro. Então vamos adicionar o Explode. Ó, já está acontecendo esse efeito que eu estava querendo. Ó, mas por que que você vai pedir? Por que que fica essas merda aqui? Porque essa opção aqui, morrer, ele simplesmente quando acaba o tempo de vida que nós determinamos aqui, a face que foi emitida simplesmente morre no lugar e fica ali. Então, para não ter esse efeito, é só desmarcar essa opção aqui. Vamos colocar esse efeito Cut Edges, fica melhor, como você pode ver aqui, ó. Então vai ficar melhor. Então esse efeito ainda de dissolução, ele ainda está ruim. Ele está completo, mas ele está ruim. Para ter mais realismo, você tem que ter um efeito com mais partículas sumindo assim. Então vamos adicionar uma subdivisão. Vamos levar ele para cima. Eu vou adicionar apenas 3 subdivisões, porque como que acontece? A emissão de partículas é feita por faces. Então cada face vai ser uma partícula que vai ser dissolvida. Vamos ver o efeito? Ainda não está acontecendo. Por quê? Porque aqui no número de partículas que eu vou emitir está escrito 1000. E o número de faces que o meu macaco tem são 31.488. Como é que eu faço para ele dissolver então cada face? É só colocar o número de faces que eu tenho lá em cima, que são 31.488. Vamos ver? Viu? Agora ele está dissolvendo cada face, ó. Cada face que eu tenho ele está dissolvendo. Ele vai ter esse efeito, ó, da esquerda para a direita. Viu? Se eu querer fazer o mesmo efeito num objeto texto, eu vou ter que fazer de um modo um pouco diferente, porque a forma com que eu crio o texto é um pouco diferente, ó. Vamos criar um texto, vamos deixar a palavra texto mesmo. Vamos aplicar uma extrusão de ponto 1. E o que acontece? Quando eu pressiono Tab, ele dá para mim editar a palavra. E eu não quero isso, não tem como eu fazer dissolução assim.
porque ele emite por faces e até agora não tem nenhuma face. Então eu vou ter que transformar esse texto numa mesh. Como é que eu faço isso? Com a tecla Alt mais C. Ó, mesh para de curva ou texto. E agora ele tá uma mesh. Não tá mais apenas um objeto texto. Então vamos fazer o mesmo procedimento de antes. Adicionar as partículas. Explode. Vamos ver o que acontece. Isso aí. Cada face que nem antes que aconteceu no macaco. Cada face vai se dissolvendo. Só que esse efeito aqui não é o mesmo de antes. Então como é que eu vou fazer? Aqui não posso aplicar simplesmente a subdivisão, porque aí ele não vai ficar uma subdivisão boa. Então é aí que vem a ferramenta. Vamos primeiro tirar o Explode e as partículas. É aí que entra a ferramenta Remesh. O que ela faz? Ela simplesmente reconstrói. Você decide quanto ou como. Simplesmente reconstrói a sua mesh. E então aqui você não vai precisar aplicar a subdivisão, porque aqui o Remesh ele simplesmente faz isso. Ó, ele aumenta o número de faces. E de acordo com o que você coloca aqui no número, ele coloca o número de faces. Se você abaixa, ele fica deformado, não parece nada com o texto. Se você aumenta, sim. Não vou colocar um número muito grande, já tá bom, porque senão vai ficar muito pesada a simulação. Vamos aplicar. Agora você tem faces mais bem distribuídas. Então vamos continuar o mesmo procedimento de antes. Partículas, textura e explode. Dead aqui. Vamos ver o que acontece. Olha, simplesmente ele não obedece essa ordem que a gente deixou aqui. Então o que a gente faz? Vai nas texturas. No mapeamento a gente coloca por objeto. Vamos criar um plano, rotacionar ele. E vamos determinar que a simulação de partículas vai ter que seguir esse plano. Vai começar daqui e terminar aqui. Aí isso aqui são apenas erros que acontecem de vez em quando. Mas você faz com mais fáceis, vai dar mais certo. Olha, aqui vamos colocar em 50. Ó, em 50 ele já vai terminar. Mesmo efeito de antes. É isso aí, galera. Quem quiser mais tutoriais tem no meu canal do YouTube. É só passar lá. Valeu!